Então, mais um exemplo, suponha que eu tenha aqui agora uma função f de x igual a 7x2 menos x elevado a 8. Quem seria, então, a derivada dessa função? Pelo que a gente viu, o que a gente precisa fazer é identificar se eu tenho uma composição, se eu tenho duas funções envolvidas. E aqui eu tenho o elevado a 8, né, que vem do x elevado a 8, aí, né, de elevar a oitava potência. E eu tenho aqui a função 7x2 menos x. Então, a gente deriva de fora, conservando o que está dentro, vezes a derivada do que está lá dentro. Então, o que a gente faz? Como é que eu derivo de fora? Como é que eu derivo elevado a 8? Eu desço 8 e tiro 1. Então, aqui fica 7. Só que eu preciso conservar o que está lá dentro. O que está lá dentro? 7x2 menos x. Eu conservo o que está lá dentro sem derivar. O grande erro aqui é derivar o que está lá dentro ao mesmo tempo que eu estou derivando o que está fora. Isso não é cadeia e é um dos erros mais comuns. Então, até agora, o que eu fiz? Eu derivei a função de fora, que é o elevado a 8. Eu desço 8 e tiro 1. Agora, eu multiplico pela derivada do que estaria lá dentro, que é o 7x2 menos x. Ainda não derivei, só escrevi aqui para mostrar para vocês. Então, quem é a derivada da nossa função? Isso aqui já está derivado, eu vou só copiar. E agora eu derivo o que está lá dentro. A derivada de 7x2, eu desço 2, o 7 está aqui, fica 14x, derivada de x, menos 1. Essa, então, fica sendo a derivada da função. Eu posso derivar, por exemplo, também, outros tipos de funções, né? Por exemplo, aqui, de composições. G de x igual a, por exemplo, cosseno de 5x. O que a gente sabe? Aqui nós temos duas funções. Nós temos a função cosseno, né, que é a função simples de cosseno é cosseno x, e nós temos a função 5x. Então, nós temos uma composição de funções aqui. A gente precisa identificar qual função está do lado de fora e qual função está do lado de dentro. Então, aqui nós temos cosseno de alguém. A função cosseno é a que está do lado de fora. O que a gente sabe? A derivada da função cosseno é menos seno de x. Isso quando é x, né? Aqui nós temos cosseno de alguém. Então, o que eu faço para me derivar aqui usando a regra da cadeia? A derivada de cosseno de x é menos seno x. Eu vou derivar essa função respeitando esse 5x ao invés do x ali, ó. E depois eu derivo ele. Então, qual que é a derivada do cosseno de x? Menos seno de x. Então, quem que vai ser a derivada do cosseno de 5x? Vai ser menos seno do 5x. Pronto. Derivei o cosseno, respeitando o que está lá dentro. Agora, falta, pela regra da cadeia, multiplicar pela derivada do que está lá dentro. Então, ainda falta derivar o 5x. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Então, aí, ó, para terminar a minha derivada, falta só derivar o 5x. Então, o que nós temos? O g' de x é igual a menos seno de 5x vezes derivada de 5x é 5. Então, para passar a constante para frente, né, só técnico agora, passo o 5 aqui para frente, vai ficar menos 5 seno de 5x.